Como vai, doutor Rogério? Bom, Tatiana? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Hoje vamos falar sobre Joanete. E dói a danadinha, hein? Muito. Meu Deus, e por que tem família que tem tendência a ter Joanete, né? Existe uma tendência familiar, a gente observa mãe, filha, avó, às vezes pula uma geração, então a avó tem, a filha não, mas a neta tem. Então, mas é uma coisa que a gente observa bastante isso. Vamos mostrar o que é a Joanete, até para as pessoas entenderem. Aqui é um formato de um pezinho normal, né? Exatamente. E no Joanete, o que a gente vê? A gente vê o desvio do hálux, que é o dedão, né, que a gente chama, para o lado de fora do pé. Chegando a casos extremos, até que ele chega, o dedo, o segundo dedo chega até a subir em cima do outro dedo, que a gente chama cavalgar. Então são os casos extremos do Joanete. E o que a gente vê isso, que é um raio, né, que a gente mede o pé e vai havendo essa lateralização, ou seja, o pé, o dedo vem vindo para fora. A gente tem uma outra imagem, deixa eu pedir para os meninos colocarem, para a gente mostrar os estágios também. Porque não é de uma hora para outra que a gente passa a ter aquela deformidade, né? Aqui é o estágio 1, quer dizer... Isso é praticamente normal, né, um pé. Mas isso já, muitas vezes, o paciente já tem dor. Porque aqui a gente já vê o dedinho meio Exatamente. Né? E o que a gente vê no Joanete é que nesta região, onde se forma a bursa, aqui é que dói. Na verdade, não é o dedo. Aqui, aqui, é essa região do Joanete. Mas quando a gente percebe, às vezes a pessoa pode nem sentir, sente um incômodo, não uma dor. Exatamente. Mas vê que os dedos já estão se sobrepondo, tem que ficar atento, né? A gente começa, quando o paciente procura o médico, a gente já começa a observar na pisada que o paciente começa a desenvolver o Joanete. Porque o Joanete não é uma deformidade só da frente do pé, é uma deformidade do pé inteiro. Então o que acontece? Ele vai desviando todo, então o paciente vai pisando mais para dentro, começa a desenvolver a dor, às vezes não de imediato, mas começa a desenvolver e às vezes chega no consultório desta forma. Olha, como o estágio 4. Eu já conheci uma senhora que tinha os 5 dedos, um sobreposto ao outro. Aí você fala, gente, como consegue andar desse jeito? A consegue dor? Porque às vezes não tem dor. A gente observa que às vezes esses casos muito graves, o paciente se adapta, não põe um calçado fechado e vai bem, e anda bem. E é engraçado, e às vezes estágios menores, os estágios iniciais, o paciente tem mais dor. Engraçado isso, né? Sim. É uma adaptação do corpo? É uma adaptação do corpo, uma resposta do corpo a esse tipo de deformidade. Na fase inicial, a gente vê o paciente com muita dor. Depois trata, faz algum tratamento conservador e acaba melhorando a dor, não o problema. E depois volta com uma deformidade maior quando a gente começa a pensar na cirurgia. Vamos ver mais uma foto, ó, mais uma imagem aqui. Ah, olha... Deslocamento do dedo e aqui já fica encostadíssimo no calçado, né? Mas então, o que isso daqui tentou mostrar foi que o calçado está apertando o pé lá dentro. Porque no calçado onde a gente tem um pé do outro lado, não. Então o que acontece? Talvez, quando se tirar esse pé de dentro desse calçado, nela não tenha Joanete. Simplesmente o pé está sendo forçado para a deformidade. Aqui a gente nem está vendo o que está acontecendo, está tendo uma folguinha. Mas quando tem aquele sapato bico fino, menino, aquele é terrível, porque ele espreme os dedos assim mesmo. E aqui a lateral acaba machucando. Porque no sapato bico fino o apoio é feito na lateral, né? Então o que tem que se observar quando vai comprar o sapato é isso. O pé, o dedo não tem que ficar encostado lá na frente. Precisa ver se a parte do meio do calçado é que está confortável. Se não está apertando na lateral, né? Vamos para os nossos mitos e verdades, a gente já vai falar de cirurgia e tudo mais. Vamos ver o primeiro deles? Pode mandando suas perguntas, viu? Os Joanetes são mais comuns em mulheres. Olha esse pezinho, coitada. É verdade? É verdade. É mais comum em mulher, a gente observa mais em mulher. E por quê? Por causa, o que a gente vê é o tipo de calçado. O homem, muitas vezes, quando ele tem o Joanete, ele compra um sapato mais largo e ele não reclama da dor, ele se adapta. Às vezes você vê grandes deformidades, mas a gente não sabe dizer exatamente por que mulher tem mais. Mas é observado que mulher tem uma tendência muito maior do que o homem. Se a gente reparar nessa foto, não só a Joanete aqui, mas a forma dela posicionar os dedos também, exatamente. Né? Olha como já fica. Aqui a gente vê o pé, provavelmente a mesma pessoa em estágios diferentes. Um lado menos grave e o outro lado mais severo. Né? Exatamente. Quer dizer, ela deve apoiar mais o pé direito, né? Provavelmente é isso que acontece. Vamos ver mais um? Sapatos de salto alto e bico fino não pioram o problema? As mulheres sabem responder isso. É, né? Pior assim, gente. Dói mais, aumenta a dor. E sabe o que é triste? Você tá, na hora que você coloca, os primeiros 30 minutos você sente apertado, depois você já não sente mais.
Na hora que você tira o sapato, nossa, aí você vê o tanto que ele ficou, o pé ficou esmagado naquele sapato. Aí que você vê o quanto dói, porque na verdade quando você comprime muito, o paciente vai perdendo até a sensibilidade. Deixa de circular o sangue direto, né? Exatamente, né? Não circula da forma ideal. E aí não percebe. Aí quando o paciente tira, olha, a gente pode observar aqui do lado esquerdo que está mais inchado o pé do que o outro lado. Vamos ver mais um? Joanetes e calos são a mesma coisa? Não. Coisas distintas. São coisas distintas. O joanete pode ter o calo, normalmente tem um calo associado, mas às vezes a calosidade indifere do problema do joanete. Agora, nesse caso aqui, é diferente, né? Porque você vê, tem o joanete grande, mas o dedo, ele não está tão torto. O que a gente vê é o seguinte, provavelmente isso é um pé masculino, não é um pé feminino. Tá. Né? E, na verdade, a gente vê o joanete real, que é esta formação óssea aqui que cresce, que é aqui que causa dor. Uma outra coisa no joanete que a gente vê, e aqui a gente começa a observar, é que tem uma discreta, o dedo ele roda, depois a gente mostra no modelo. Ele além de vir para dentro, ele vai rodando. Esse é apoio. Então o que tem aqui? Provavelmente isso é um pé de um homem, né? E que ele tem isso daqui, deve ser muito dolorido. A não ser que ele use um sapato largo. E aí ele acaba não tendo dor. E a gente vai falar depois que existem sapatos próprios para quem tem joanete. Sim, exatamente. Também, né? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O joanete pode causar fortes dores e problemas como bursite e tendinite. Sim, é exatamente isso. Sim, porque, como eu mostrei no anterior, ali tem uma bursa, aquilo inflama, faz uma bursite. E por baixo do pé tem o tendão que movimenta o dedo para cima e para baixo. Ele inflama, faz uma tendinite. Puxa vida, bom, por isso que a dor é tão intensa, então, Sim. Né? Vamos ver mais um? É possível eliminar os joanetes sem cirurgia? Essa deformidade não. Só a correção da deformidade é só com a cirurgia. O paciente pode não operar, pode até ficar sem dor se houver uma adaptação, mas para resolver é só cirúrgico. Deixa eu ver se você trouxe. O separador, né? Os espaçadores. Quer dizer, o pessoal que muitas vezes não quer entrar numa cirurgia. Para estágios iniciais, numa fase de adaptação, às vezes o paciente não pode operar, ele coloca, ele coloca o espaçador. Né? Tá. Então, que vai ser aqui no meio, acho que não vai dar para a gente colocar, mas ele fica aqui nessa posição. Então melhora isso, o pé não força tanto esta região, porque aqui é a região do joanete. É uma forma de empurrar o dedo. Exatamente. Mas isso é só provisório, isso não resolve o problema. Não vai corrigir não vai corrigir. Né? Mas num primeiro momento ajuda. Muitas vezes o paciente não pode operar, trabalho, enfim, vários problemas. E o paciente a gente recomenda, ele usa. Existe até uma melhora, mas o problema não está sendo tratado. Ele está sendo apenas, entre aspas, enganado. Exatamente. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Andar descalço alivia as dores? Alivia, porque não tem nada apertando, né? Não tem o sapato, né? Não tem o sapato. Vamos ver mais um? Depois da cirurgia, o joanete pode voltar? Pode voltar. Infelizmente pode voltar, porque o joanete, como eu falei, não depende só disso, depende da pisada. Então, às vezes é necessário fazer correções mais importantes. Então, às vezes a gente corrige a parte da frente do pé e a parte de trás. Então, e às vezes não é feito esse tipo de correção e pode voltar. E mesmo fazendo, o organismo não é matemático, mesmo fazendo ele pode voltar. Agora, como é feita a cirurgia? É uma raspagem mesmo? Então, vai depender do tipo de deformidade. Aquela grande que a gente viu, isso, mas que não era uma deformidade importante. Tinha só aquele calo ósseo. Então, sim, o que a gente faz? Ser masculino, exatamente. O que a gente faz? Entre outras coisas, a gente corta com uma serra, corta isso daqui com uma serra especial e realinha o dedo. Então, a gente solta todos os tendões que tem nessa região e traz o dedo para o meio. E isso é imobilizado durante um período que vai mais ou menos de 3 a 6 semanas, a depender da cirurgia, e corrige. Quando a deformidade é maior, além de remover isso, a gente faz uma osteotomia na parte de trás. O que é uma osteotomia? Então, eu vou explicar. É um corte no osso para a gente poder trazer o osso para dentro. Então, é um corte. Esta osteotomia, que é a técnica cirúrgica, a gente corta para poder trazer tudo isso novamente para fora.
Puxa, por isso que dizem que é tão doloroso? Por isso que às vezes dói essa cirurgia. Em casos mais graves, você mexe até na parte de trás, na parte posterior do pé. Por isso que o ideal é assim, começou a desenvolver a deformidade, o ideal é procurar o especialista para já, se for o caso, já se indicar a cirurgia. Mas sem ter que chegar a uma situação tão como eu pior disse, como dessa essa, que você né? faz esse corte mais profundo no osso. Né? Quanto menos mexer, melhor. Mas às vezes é necessário. Às vezes não tem outra saída. Não tem o que fazer. Vamos ver a primeira pergunta que surgiu sobre Joanete, a Valesca. Fazer compressas locais com gelo pode aliviar a dor da Joanete? Claro, o gelo é um anti-inflamatório, ele alivia, tem o efeito analgésico e melhora a dor sim do paciente. Então é uma das coisas indicadas, principalmente para as mulheres, ficam muito tempo com um sapato, andam, chega em casa, faz uma compressa com gelo, com água fria, vai aliviar a dor. Ajuda bastante, né? Um beijo, Valesca. Vamos ver mais uma? Maria Fernanda, existe alguma palmilha específica para quem tem Joanete? Então, existem palmilhas para aliviar a dor, entre elas o espaçador, que é um tipo de palmilha. Existem outras que a gente eleva um pouco o pé, tenta corrigir algumas deformidades, mas também é tudo paliativo, é para aliviar a dor do paciente. Existem sapatos também que no lugar onde tem o Joanete, ao invés de ter o próprio couro, é um tecidinho, né? Exatamente. Então isso a gente vê também. Existe uma série de coisas para o Joanete de forma paliativa, né? Que você pode fazer. Eu já vi isso daí. Às vezes funciona, às vezes não, porque o pé, principalmente o pé da mulher, ele não tem uma mesma medida, então precisa ser especial. Por isso que você tem que comprar na loja, testando no seu pezinho, né? Exatamente. De preferência ficar um pouquinho com o sapato no pé, antes de comprar. Tem alguns que tem, minha mãe tem Joanete, por isso que eu sei. Tem uns que são até mais larguinhos, não pega só a Joanete, uma região mais extensa para cima e para baixo, para você conseguir ter que a Joanete não pegue, porque não adianta não pegar só na pontinha, não pode pegar nem nas laterais. Ele não pode, né? O problema maior não é a ponta, o problema que todo mundo acha, o problema é a lateral. Então, por exemplo, a gente vê um sapato como esse, desconfortável, é ruim para o Joanete? Não sei, vai depender do pé da mulher. Se esta parte da frente, onde tiver o apoio, ela for larga, o pé, é óbvio que o dedo não vai chegar aqui na frente, não vai causar problema. Ao passo que se essa parte do meia, onde é o Joanete, apertar, vai causar problema. Então tem que provar o sapato, gente, não tem jeito, viu? Um beijo, Maria Fernanda. Vamos ver mais uma? Sônia, os Joanetes só podem aparecer no dedão do pé ou acomete o dedinho também? Tem uma espécie de calo no dedinho que dói muito. Além disso, meus dedos estão se curvando para dentro. Isso também é Joanete? Também. Provavelmente ela está descrevendo o Joanete. Pode, é uma Joanete do quinto dedo, é raro acontecer, mas acontece. Porque, como eu te falei, a Joanete é uma deformidade da pisada, então pode acontecer no quinto dedo. É mais raro, mas a gente também vê isso. E o tratamento é similar? É similar, o tratamento normalmente é cirúrgico. É que o quinto dedo é bem mais fácil, como não é um dedo de tanto apoio, ele é mais fácil de você tratar do que o hálux, que é o dedo maior do pé. Então, Sônia, vai no ortopedista, viu? Quanto antes, melhor, né? Sim, claro. Vamos ver mais uma? Rose, a cirurgia corretiva irá cessar a dor que sinto em definitivo? Então, em teoria, sim, né? Ninguém é operado para não cessar o problema, mas o pé é uma região que a gente fala assim, a gente precisa tomar muito cuidado, que o pé é onde a gente faz o contato com o mundo, cada pisada é um contato com o mundo. Então, normalmente na cirurgia a gente procura estudar bem o caso, escolher a melhor técnica para aquele paciente e para aquele tipo, normalmente a grande maioria dos pacientes vão se beneficiar. Só que, como eu falei, a medicina não é uma ciência exata. A gente trabalha não é com a certeza, mas sim na maioria dos casos. Então, na maioria dos casos, na grande maioria, os pacientes vão se beneficiar. Pode existir um caso ou outro que não dê certo, infelizmente. Agora, se a gente continuar usando o sapato inadequado... Se não tratar no começo... Né? É verdade, aí complica a situação depois também, né? Sim. Um beijo, Laura. Vamos ver mais uma? Marilena, de acordo com a foto que vocês mostraram, minha Joanete está no estágio 2. Olha que esperta, Marilena, já ficou de olho. Será que a dedeira não corrige? É necessário já fazer cirurgia? Então, é aquilo que você fala sempre que eu falo. Procure um médico. Gente, porque pela foto, você, Marilena, viu a foto que a gente mostrou, mas o doutor Rogério não viu o seu pé, né? Exatamente. Então, não dá. Isso a gente estaria tratando o paciente de uma forma completamente inadequada. E sabe por quê, gente? Às vezes você acha que é só a Joanete, mas pode ter um outro comprometimento aquilo que eu falei. Então, né? Você tem que ver a pisada do paciente, se existe algum desvio rotacional, o desvio de lateralização, que é o dedão indo para o lado. Então, tem uma série de coisas que precisa ser avaliado. Então, Marilena, marca no ortopedista, tá?
Vamos ver mais um? Andréia, meu marido trabalha com sapato social o dia todo e em pé. Ele está com joanete e reclama muito de dor, chega até a mancar. O que pode diminuir a dor até que ele inicie o tratamento? O gelo, quando ele chegar em casa, compressa com gelo é a melhor coisa, né? Que vai aliviar. E ir ao médico, né? Por enquanto, às vezes a pessoa, aquilo que eu falei, às vezes não dá. Põe um sapato um pouco mais largo, que adapte ao pé. O homem é mais fácil, né? Ele não é tão comum o joanete, mas o ideal é procurar um médico o mais rápido possível. Então, André, pede para o teu marido ir no médico. Porque dependendo do caso dele, pode ser que a dedeira ajuda, quer dizer, o médico tem que avaliar e ajudar, né? Um beijo para você. Agora, a Mariana, que diz que tem o joanete há 10 anos. Por causa disso, até deixei de usar sapatos de salto, que eu adorava. Gostaria de saber se, no meu caso, uma cirurgia é recomendável. Como a gente falou que a maioria dos casos de joanete são tratados de forma cirúrgica, provavelmente o dela também é. Mas precisa passar no médico para alguém fazer uma avaliação que pode ser feita no pé. E não é o tempo que a gente tem a joanete que vai determinar, é a dor, né? Porque assim, tem paciente que tem um joanete tão importante que não adianta, o paciente pisa, sente dor. Até descalço sente dor. Então você precisa indicar uma cirurgia às vezes muito mais rápido, uma deformidade menor, mas para tratar a dor do paciente. Quer dizer, ele pode ter uma joanete pequena, mas uma deformidade no tendão, perfeito, né? Exatamente. E aí dá aquele choque, né? É ruim, né? Quando pisa, é uma região muito inervada, porque a gente tem o contato com o mundo, como eu falei. Então dói, qualquer coisa, qualquer processo inflamatório. A gente vê, quando entra uma coisinha no pé da gente, um espinho pequenininho dá uma dor imensa. Imagina essa deformidade no pé, isso incomoda muito. E, gente, faz o seguinte, vai no ortopedista. O que a gente faz aqui, o nosso espaço de prestação de serviço é de fato para tirar suas dúvidas, esclarecer, te ajudar quando chegar no médico, saber um pouco mais sobre o problema para você sair perguntando. Porque aí você, uma vez que tem a informação, você começa a ver onde. Ah, é verdade, se eu ando descalço não dói, ou até descalço dói, isso tudo já ajuda no diagnóstico, né, doutor Rogério? Entre em contato com o seu médico, marque uma consulta e mais do que isso, siga direitinho o que for determinado por ele, né, gente? Senão não adianta a gente nem ir no médico direito, né? Doutor Rogério Vidal, é claro que volta mais vezes ao programa, mas acesse o site, lá você tem muitas informações sobre o trabalho dele, rogeriovidal.com.br. Quem sugerir aí um tema, fique à vontade, mande pra gente, ele volta e a gente fala sobre o assunto. Obrigada, boa tarde mais uma vez, viu?